Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês aí que têm acompanhado aí o meu ministério, né, o meu canal, a minha vida aí espiritual, né, esta obra que Deus colocou em minhas mãos. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Júnior, prazer em conhecê-lo, meu amado irmão. Nesta tarde, né, quase noite de sábado, eu gostaria de falar algumas coisas que Deus colocou ao meu coração a respeito da palavra dele, a respeito daquilo que nós temos vivido, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós vemos a respeito da Bíblia, a respeito da palavra dele, a Bíblia que contém a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o nosso guia, né, que é o guia do cristão, né, que é a bússola daquela pessoa que se considera cristã, que é filho de Deus. E é interessante que quando Deus me deu esta mensagem, quando Deus me deu esta palavra, já faz aí algum tempo, né, e Ele continuou falando ao meu coração, continuou falando aí algumas coisas, continuou dizendo algumas coisas, mostrando algumas coisas, até que chegou o tempo certo de que eu pregasse esta palavra, e o tempo é hoje, agora. Então, se você tem acesso a uma Bíblia, gostaria de te convidar para que você pegue aí nas mãos a sua Bíblia, vá lá em 1 Pedro, isso mesmo, no Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento. Vai lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, o verso que nós vamos ler é o verso de número 25, tá? Nós vamos ler mais outro verso, mais outros dois versos, vão ser 3 versículos que nós vamos ler, para que eu possa aí começar a falar aquilo que Deus colocou ao meu coração. E é interessante porque a palavra de Deus, ela tem que ser a base da nossa vida. É interessante que a palavra de Deus, ela tem que ser nosso guia. A Bíblia precisa ser a bússola do cristão, precisa ser a bússola daqueles que se consideram filhos de Deus. Mas antes de eu ler a primeira Pedro, antes de eu ler aí os textos, eu gostaria de que nós começássemos a fazer uma reflexão. Será que realmente é a palavra de Deus que tem sido a bússola? Será que realmente é a palavra de Deus que tem guiado a nossa vida, que tem guiado os nossos passos, que tem guiado as nossas ações? Querido, a primeira coisa que você precisa entender é que você não está sozinho. Ao longo desta mensagem, você vai perceber que você não tem feito várias coisas que você deveria fazer. Mas não se preocupe, porque quando Deus manda uma palavra, primeiro ela vem para mim, vem para quem está pregando. Então, primeiro eu vivo, eu me conserto, eu vivo aquilo, eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, para que na hora certa eu possa falar para você com a convicção daquilo que Deus está querendo nos ensinar. E é interessante que nós vemos hoje em dia tantos evangélicos, tanto movimento gospel, tanta pessoa que se considera evangélica, que se considera cristã, mas nós não vemos a Bíblia, a palavra de Deus nas ações das pessoas. Nós não conseguimos ver, querido, as ações delas não mostram que ela é filho de Deus, não mostra que a bússola dela é a palavra de Deus. E a consequência disso é essa apostasia na fé, é essas milhares de denominações pregando aquilo que nós queremos ouvir, aquilo que as pessoas querem ouvir, pregando prosperidade, pregando heresias, pregando várias coisas que não são bíblicas, colocando várias coisas que Deus não disse, subindo 2 degraus acima, num púlpito, em um altar, e falando como se Deus tivesse falado, mas tudo aquilo que ele falou não foi Deus que falou. O resultado é isso que nós estamos vivendo hoje, é a igreja de Cristo totalmente fraca. Fraca, quando eu falo fraca, é fraca espiritualmente, uma igreja fraca, uma igreja que não ora, uma igreja que não busca verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque, querido, o que tem faltado é a palavra. Nós vamos ver aqui, querido, louvar é bom, é muito bom, refrigera a alma, né? Para adorar a Deus. Se você está feliz, cante louvores, a palavra fala. Louvor é bom, mas não é sustentando todas as coisas pelo louvor, querido.
um dos versículos que nós vamos ver agora há pouco, já, é que a palavra fala lá em Hebreus 1:3, é que sustentando todas as coisas pelo poder da palavra, pela palavra do seu poder, querido. Então nós precisamos entender que é a palavra de Deus que tem sustentado, é a palavra de Deus que vai sustentar. Nós vamos ver aqui, querido, na palavra de Deus que céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. 1 Pedro 1:25, que é o versículo que nós vamos ler agora, diz assim, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Pedro diz mais, ele fala que a palavra do Senhor permanece para sempre e fala que essa palavra é o Evangelho que vos é pregado. Agora, querido, eu preciso te falar a verdade. Muitas pessoas que se consideram pastores, que têm o cargo de pastor, mas não foi Deus que levantou, porque toda a autoridade vem de Deus, mas nem todo o cargo foi Deus que deu, querido. Entenda a diferença entre cargo e autoridade. Cargo qualquer um consegue, agora autoridade essa é constituída e dada por Deus, e está também no nome de Jesus Cristo. Por isso que muitas e muitas vezes nós vemos pessoas que têm o cargo de pastor curando enfermidades e falando e transformando e Deus usando, porque o poder está na palavra, o poder está em Jesus Cristo, querido, mas esta pessoa nunca foi de Cristo. Mas não é sobre isso que eu quero falar sobre o poder da palavra e o quão longe nós estamos da palavra de Deus. Querido, aí você pode olhar para mim e falar assim, mas pastor, como você pode ter a certeza que nós estamos longe da palavra de Deus? Querido, a palavra fala que se alguém chegar até a mim e pegar minha capa, eu tenho que dar minha túnica. A palavra fala que eu tenho que amar os meus inimigos, que eu tenho que orar por aqueles que me perseguem, por aqueles que estão falando mal de mim. A palavra fala que eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. A palavra fala que eu tenho que orar que eu tenho que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então, diante de todas essas coisas que a palavra fala que o verdadeiro cristão, que o Filho de Deus deve fazer, é simples, dá para ver nas atitudes diárias, dá para ver nas atitudes momentâneas, dá para ver naqueles momentos onde o gigante se levantou, onde a muralha está lá de pé na sua frente. A atitude que você tomou naquela hora me mostra que você não é convertido, que não é baseado na palavra que você está. Porque não é baseado na palavra, querido. É interessante que Hebreus 4:14 diz assim, sabendo, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais aguda do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Querido, Hebreus aqui está falando que a palavra é a palavra que penetra na alma e na divisão entre a alma e o espírito, e vê a intenção do seu coração. Querido, nós temos vivido e visto um falso evangelho ganhando força, um evangelho que não requer sacrifício, um evangelho que não requer renúncia, um evangelho que não requer santidade, um evangelho que a única coisa que te pede é que você vá ao templo, que você vá à igreja, não te ensina que aquilo lá é um templo, que você é a igreja, um evangelho que não abre os seus olhos para te mostrar o quão ruim, o quão hipócrita, o quão pecador nós somos e nós sempre seremos, que não mostra que é Deus que nos alcança, que é Deus, querido, que estendeu a sua mão e nos salvou, porque eu era o perdido e não ele. Ele continua sentado no alto e sublime trono, ele continua sendo santo, ele continua sendo poderoso, ele continua sendo Deus. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus é, a profundidade da palavra de Deus. Então, querido, não busque o templo, não busque uma igreja próxima da sua casa. Busque uma igreja próxima da Bíblia, próxima da palavra de Deus. E eu tenho falado isso com todas as letras e com toda a convicção. Está muito difícil encontrar uma igreja baseada na palavra de Deus.
Você encontra a igreja, várias igrejas e várias denominações, tem tanto nome criativo que você nem faz ideia, meu irmão. Agora, baseado na palavra de Deus, são pouquíssimas pessoas. Então nós precisamos entender que é pela palavra de Deus que vai acontecer. Não é o Facebook que vai me levar até a Deus, não é o WhatsApp, não é a internet. Tem várias coisas legais, sim, tem várias coisas legais. Há várias pessoas que postam mensagens bonitas, que postam versículos, sim. Eu mesmo estou usando a internet, que é uma ferramenta que eu posso usar para levar a verdadeira palavra de Deus a você. Mas não se engane, querido, nós precisamos buscar a Deus através da sua palavra. Não tem como eu chegar até a Deus de outra maneira. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Se você quer ter, como disse seus discípulos, acrescenta-nos a fé. Cristo olhou para eles e disse o quê? Cristo olhou e disse: se tiveres fé como um grão de mostarda, pediria para aquele monte saísse dali e se plantasse lá, e ele sairia de lá e se plantasse em outro lugar. Cristo está querendo dizer o seguinte, que não é o tamanho da fé que importa, mas sim o quanto da palavra nós estamos vivendo, o quanto da palavra de Deus eu estou colocando em ação. Querido, eu tenho visto tanta heresia, tantas coisas fora da palavra de Deus, que quando Deus me deu esta palavra e falou: filho, eu preciso que você faça isso, Deus na sua infinita misericórdia está abrindo os nossos olhos. Nós precisamos entender, querido, tanta heresia, tanta coisa, usando psicologia, usando métodos, usando teorias, usando gincanas, usando brincadeiras. Querido, a única coisa que você precisa usar é a palavra de Deus. Você precisa estar focado na palavra de Deus. O que você tem que pegar é a palavra de Deus. Você indo da forma que você está indo, querido, não vai te levar a lugar nenhum. Você está caminhando a passos largos para o abismo. Você continua indo para o inferno. Você indo na igreja da maneira que você está, indo só por ir, ou achando que você está buscando a Deus nesse falso evangelho, um evangelho que não fala que você precisa renunciar à sua carne, um evangelho que não fala para você que você precisa renunciar ao pecado, que você precisa matar a sua vontade, que não é mais a sua opinião que importa, que é a opinião de Deus, que é a vontade de Deus. Esse evangelho que você tem servido, este evangelho que você tem seguido, querido, eu não sei aonde você está indo, qual a denominação, mas de uma coisa eu sei: ele está te levando para o inferno. Porque o evangelho que não te mostra que é somente por Cristo, que o caminho é estreito, que o caminho é difícil, que o caminho vai ser ruim, você vai ter que renunciar à sua vontade, você vai ter que renunciar ao seu eu, já não é mais aquilo que você quer, querido. Entenda, você entendeu o que significa se render a Cristo? Você me disse que um dia você se rendeu a Cristo, você se entregou a Cristo. Você entende o que significa se entregar, se render? Significa que a partir daquele momento, nada mais vale da sua vida. A partir daquele momento, a pessoa pela qual você se entregou vai ser do jeito dela. Então quando você se entrega para Cristo, quando você se entrega a Deus, quando você se rende a Deus, já não é mais a sua vontade, já não é mais o seu querer, já não é mais aquilo que você quer, já não é mais aquilo que você acha, não é mais aquilo que você quer, querido. Não é a sua opinião que importa, é a palavra de Deus, querido. Eu estou te pregando a palavra de Deus. E a palavra fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É por isso que há tantas pessoas que estão fracas na fé, que estão doentes, que estão tristes, que estão fracas emocionalmente, que estão tomando remédio achando que a cura é na carne, quando a cura é na alma, querido. É o espírito que tem que tocar a alma. Aonde é que alcança a divisão da alma e do espírito? O sentimento está na alma. E o que alcança a alma e o espírito? É a palavra de Deus, meu querido. Não vai ser remédio que vai curar essa tristeza que você tem no coração. Não vai ser remédio que vai curar essa depressão, ou esse toque, ou essa ansiedade, ou seja lá o que for, querido. O que vai curar isso aí é ouvir a palavra de Deus, é o agir do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai agir através da palavra de Deus.
Você precisa entender, o Espírito Santo não é um arrepio, pelo amor de Deus, meu irmão. O Espírito Santo não é você ficar lá rodopiando que nem peão, não é você ficar falando em língua 30, 40 minutos, 1 hora, e saiu de lá, você continua mentindo, você continua pecando, você continua falando mal dos outros, você continua não perdoando, você continua sendo hipócrita. O Espírito Santo é alguém, ele é uma pessoa, ele é o poder de Deus transformado na palavra. O Espírito Santo é a palavra de Deus em ação, é o poder na sua essência. É o Espírito Santo que transforma, é o Espírito Santo que vai chegar até você, é os frutos do Espírito Santo que vai fazer, que vai mostrar que você é verdadeiramente filho de Deus. Querido, não se fala mais sobre inferno, não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre renúncia, mas deixa eu te falar uma coisa, você pode ir ao templo na denominação A, na denominação B, quantas vezes, quantos anos você quiser, querido, mas não se esqueça que no final de tudo, você vai continuar indo para o inferno. Você estava indo para o inferno no mundo e você continua indo para o inferno dentro da igreja. Por quê? Porque o joio e o trigo vai crescer junto e somente naquele grande dia vai ser cortado e separado. O trigo vai ser colocado lá no celeiro e o joio vai ser queimado. Então nós precisamos entender que as nossas ações, as nossas atitudes têm que ser baseadas na palavra de Deus. Então a primeira coisa que você precisa fazer quando, querido, você aí entra numa igreja, quando você entra aí, você procura um ministério, a primeira coisa que você precisa ver, você precisa julgar, é saber se a palavra de Deus é pregada naquele lugar. Não é se o pastor fala bonitinho, não é se o pastor é gente boa, não é se tem menininha, se tem menininho, não é se a igreja é bonita, não é se tem ar-condicionado, não é se o banco tem almofada ou se é aquele de madeira, ou se é aquela cadeira branca. A primeira coisa que você tem que ver quando você entra em uma igreja é se a palavra de Deus é pregada. E são pouquíssimas denominações, são pouquíssimas igrejas, são pouquíssimos pastores, verdadeiramente pastores. Pessoas que são verdadeiramente pastores, levantados e constituídos por Deus, pela autoridade de Deus, são pouquíssimos. O que mais se tem são homens com cargos de pastores separados por homens, para ganhar aí alguma coisa benéfica, para benefício próprio. Então quando você procurar uma igreja, quando você procurar uma denominação, julgue se a palavra de Deus está sendo pregada. Por quê? Porque a palavra de Deus ela te confronta para provocar o arrependimento. Porque sem arrependimento não há perdão de pecado. Sem perdão de pecado ninguém vai chegar até a Deus. Porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós precisamos entender, querido, que é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Você precisa entender que não é do seu jeito, mas é do jeito de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Ninguém te obrigou a ir lá e levantar a mão e aceitar a Cristo e escolher o caminho de Deus. Mas se você escolher o caminho de Deus, você precisa fazer aquilo que Ele fala, aquilo que Ele manda, porque senão nada vai adiantar. Você vai continuar caminhando no caminho de Deus, mas no final você vai para o inferno. Por quê? Porque nós precisamos matar a nossa vontade. Nós precisamos matar o nosso eu. Já não é mais aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Já não é mais aquilo que eu penso, mas é o que Deus pensa. A verdade não é mais aquilo que eu acho, mas é aquilo que Deus fala. Eu preciso viver segundo a Bíblia, segundo aquilo que Deus quer que nós vivamos. E o quão longe nós estamos da palavra de Deus. Como tem sido difícil nós encontrarmos uma denominação, nós encontrarmos, querido, alguém que pregue a palavra de Deus na sua essência, na sua verdade. Por quê, querido? Porque é pelos frutos que se conhece a árvore. Você não consegue amar o seu próximo, você não consegue, querido, renunciar, você não consegue viver em santidade, você não consegue ser separado, você não consegue, querido, viver a vontade de Deus.
Se você não se entregou verdadeiramente para Deus, nada disso vai adiantar, meu amado. Nós precisamos entender que tem que ser aquilo que Deus quer, tem que ser aquilo que Deus quer, querido. Quando nós entendemos que o poder está na palavra de Deus, que tem que ser aquilo que Deus quer, aquilo que Ele acha, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele quer, nós vamos então encontrar a verdadeira paz, a paz que Cristo nos prometeu que daria. Por quê? Porque Ele disse: vos deixarei a verdadeira paz. Não a paz como o mundo dá, mas a verdadeira paz vos dou. Porque a verdadeira paz? A verdadeira paz, querido, você está firmado na palavra, na rocha que é Cristo. E aí você tem a paz porque você sabe que tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Deus nunca perdeu o controle de nada, Ele vai continuar no controle. Se você ficar doente, Deus está no controle. Se você ficou desempregado, Deus está no controle. Se você andava de carro e agora anda de a pé, Deus está no controle. Se você andava de a pé e agora anda de carro, Deus está no controle. É saber que tudo está nas mãos de Deus. Mas para que você possa ter essa paz, para que você possa ter essa convicção de que tudo que você vive, tudo que você tem, tudo que você é, tudo o que simboliza você está nas mãos de Deus, nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos entender que é somente pela palavra de Deus. Não é o que eu acho. Não é pela denominação A, não é pela denominação B, querido. É unicamente pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. E sempre vai ser a palavra de Deus. Então nós precisamos entender que é a palavra de Deus, querido. Não é, querido, o que eu acho, não é o que o pastor falou, querido. Você precisa julgar. A palavra fala que quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos uma mensagem, nós temos que julgar para ver se aquela mensagem ela é de Deus, se aquela mensagem ela verdadeiramente veio de Deus. E como que eu sei, querido? A palavra de Deus, querido, ela vai te confrontar, como eu já disse. Ela vai te mostrar o quão pecador, o quão pequeno nós somos, mas depois ela vai te confortar, te mostrando que você é amado, que Deus tem cuidado de você, que Deus quer cuidar de você, mas para Ele cuidar de você, você precisa dar a liberdade, querido. Você precisa focar na palavra de Deus. É interessante nós irmos à igreja, é interessante nós irmos à denominação, é interessante nós termos um tempo de lazer, nós temos um tempo de descanso, nós temos um tempo para a nossa família. Mas a prioridade tem que ser a palavra de Deus. A prioridade precisa ser a Deus. A prioridade, a número 1, aquilo que você mais precisa buscar, aquilo que você mais precisa almejar, aquilo que você mais precisa desejar tem que ser a Deus, tem que ser a palavra de Deus. Por quê? Porque como você vai conhecer a Deus se você não ler a palavra dele? Como você vai conhecer alguém se você não estudar essa pessoa, se você não saber o que ela gosta, o que ela não gosta? Você só vai saber o que Deus gosta e o que Deus não gosta, o que Deus quer e o que Deus não quer lendo a palavra dele. Então nós precisamos voltar à palavra. Tem muito joio que vai ver esse vídeo. Tem muita pessoa que não vai concordar que vai ver esse vídeo. Mas para você que está entendendo o que eu estou falando, para você que é trigo, eu estou te convocando. Volta para a palavra, querido. Volta para a palavra. Volta para o quarto. Volta para o joelho, querido. Volta para a oração. Volta para a palavra de Deus. Volta a ler a palavra de Deus. Volta a estudar a sua palavra. Porque a única coisa que permanecerá para sempre é a palavra de Deus. A única coisa que não volta atrás, querido, é a palavra de Deus. Antes faz aquilo que é da vontade de Deus, aquilo que lhe apraz. O que vai penetrar na sua alma é o próprio Cristo, através da onde? Através do Espírito Santo. E como que ele vai entrar? Pela palavra. É a palavra de Deus. É o que nós lemos aqui. Mais afiado do que uma espada de 2 gumes, porque ela vai penetrar até a divisão entre a alma e o espírito. Então, nós precisamos entender que é pela palavra.
Entenda, querido, que é pela palavra. Entenda, se volte à palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Busque a Deus, querido. Chega na denominação que você vai e começa a prestar atenção se a palavra de Deus está sendo pregada naquele lugar. Presta atenção, querido, se as atitudes da pessoa que você chama de pastor, se as atitudes da pessoa que você considera que é o seu líder está baseado na palavra. Porque não é o que ele acha, porque não é a opinião dele, o que importa é a palavra, querido. O que importa é o que Deus fala, o que importa é o que Deus diz. O que importa é aquilo que Deus quer, não é a opinião dele que se autodenomina pastor. O que importa é a palavra. O que importa é aquilo que Deus mandou, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus quer e aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele quer. Então nós precisamos entender que é somente pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. É assim. Nós dizemos que nós aceitamos a Cristo. Nós dizemos que nós temos o Espírito Santo. Mas o mais importante, que é a palavra de Deus, nós não vivemos. Nós não obedecemos. Nós não estudamos. Nós não focamos na palavra de Deus. Então que você possa verdadeiramente, querido, entender que nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar àquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, leia a Bíblia, gaste tempo com Deus, gaste tempo com a Bíblia, gaste tempo estudando a vontade dEle, gaste tempo buscando aquilo que Ele quer, aquilo que Ele acha, gaste tempo para entender e conhecer a Deus, porque a palavra fala: conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Nunca vai estar bom o suficiente. Tenha isso em mente. Não, eu nunca vou conhecer a Deus o suficiente. Eu quero sempre estar conhecendo mais, eu quero sempre estar estudando mais, eu quero sempre estar melhorando, eu quero sempre estar buscando, eu quero sempre mais e mais de Deus. Então que nesta noite, nesta breve mensagem, você possa ter entendido que é somente pela palavra de Deus. Entenda isso, querido. Entenda. Volte à palavra de Deus, para que você possa ser fixado na palavra de Deus. Aí você não vai ser levado, como Paulo fala, você não vai ser que nem menino levado de sã doutrina em doutrina. Não, você vai estar firmado na rocha, na palavra. Então, que você possa nesta tarde, já iniciando a noite, ter entendido que é somente pela palavra de Deus. Que você possa ter aí entendido que é somente Deus e é somente a palavra de Deus. Amém? Eu agradeço a você a oportunidade, o privilégio que você me concedeu aí de nesses minutos estar aí falando aquilo que Deus colocou no meu coração. Que Deus possa entrar na sua vida, entrar na sua casa, na sua família, que Ele possa tocar o seu coração, que Ele possa realmente entrar na sua vida novamente, que Ele possa reavivar, que aquela chama de buscar a Deus possa ser reativada no seu coração, que ela possa se acender novamente, que você possa buscar a Deus. Eu agradeço a você pela oportunidade, pelo privilégio que você me concedeu de entrar na sua casa, de entrar aí na sua vida, amém? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, acompanhe aí as minhas redes sociais, Pastor Júnior. Vai lá no YouTube, tem várias pregações, várias mensagens lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema, alguma dúvida sobre a palavra, você pode me enviar que eu estarei tirando, amém? Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a nossa vida e principalmente que Deus abençoe a nossa nação. Uma boa noite e fiquem com Deus. Deus abençoe vocês, amém?